Após receber alta do hospital, o presidente Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista coletiva à velha imprensa, quando a equipe explicou o que aconteceu com o presidente e quais foram os procedimentos adotados. O cirurgião Dr. Antônio Luiz de Macedo explicou que o presidente ainda sofre as consequências do ataque por um militante de extrema esquerda na campanha eleitoral. O presidente respondeu a uma repórter da velha imprensa que sugeriu que o ataque poderia ser falso, explicando que a sugestão é uma agressão ao Dr. Macedo e aos médicos que o atenderam em Juiz de Fora. O presidente também rebateu as acusações de que estaria fazendo uso político da própria doença e falou sobre o ataque que quase o matou. O presidente lembrou que assim que o militante que o atacou foi preso, já havia 4 advogados disponíveis para ele e um desses advogados chegou a declarar que era pago por órgãos de imprensa. Bolsonaro lembrou que a investigação foi reaberta com um novo delegado e o celular desse advogado agora será acessado. O presidente afirmou: vai chegar em gente importante. O presidente lembrou que há indícios de que Adélio não agiu sozinho e que poderia estar sendo financiado em suas viagens. O presidente também respondeu a questionamentos sobre os gastos em suas viagens, lembrando que os custos de segurança são altos porque seus adversários políticos têm um histórico de uso de violência. Há quase 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, ministro do STF e presidente do TSE. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar a empresa. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Posso tirar a máscara aqui para falar com vocês? Ninguém vai me criticar por ter tirado a máscara, não? Bom dia a todos. Satisfação revê-los. Estou aqui com o Dr. Macedo, Dr. Marcos, Dr. Michel. O Dr. Macedo estava de férias e veio espontaneamente me atender. Fato que me deixa bastante emocionado, tá? E cada vez mais grato ao seu trabalho, ao seu profissionalismo para com um paciente dele. Esse carinho tem para com todos os pacientes. Então eu queria primeiro abrir a palavra ao Dr. Macedo para falar o que aconteceu e depois ficaria aberta a pergunta por parte de vocês. Bom, o que aconteceu foi o seguinte: o presidente sofreu um atentado há anos atrás, como todos os senhores sabem, uma facada que originou uma cirurgia muito bem feita
pelos profissionais que atenderam ele de fora. Santa Casa, muito bem feita. Mas depois disso ele teve uma peritonite no dia 12 de setembro, ou seja, alguns dias depois do acidente. E essa peritonite gerou uma grande quantidade de reação imunológica no abdômen dele. Embora esteja tudo bem, as alças são boas, essas aderências às vezes possibilitam um quadro de obstrução intestinal. Normalmente nesses quadros nós não operamos direto, se faz uma sonda gástrica, hidratação parenteral, corta a alimentação e ele, como tem uma saúde, graças a Deus, muito boa, recupera rapidamente, tanto que no dia que eu cheguei o intestino ainda estava começando a funcionar, no dia seguinte já estava bem o intestino funcionando e agora o presidente está normal, vai fazer uma dieta especial durante uma semana, vai apenas fazer caminhadas, não vai fazer exercícios muito intensos, mas ele está curado e pronto para o trabalho. Marcos Michel, fala com o primeiro atendimento foi feito pelos dois colegas aqui. O colega um é capitão do Exército, por coincidência. Quer falar? Bom, não tenho nada a acrescentar, o Dr. Macedo falou tudo, né? O Dr. Macedo deu assistência à distância, né? Nós somos médicos da equipe, o presidente chegou em condições que necessitava hospitalização, foi prontamente passado uma sonda nasogástrica, sob orientação do Dr. Macedo, e foi optado pelo tratamento clínico. A nossa opção foi esperar a assistência do Dr. Macedo, que é o chefe da equipe. O caso do presidente ele é muito complexo, não é qualquer cirurgião que pode entrar nessa barriga, né? E a gente conduziu o caso sob orientação do Dr. Macedo à distância e graças a Deus teve uma evolução satisfatória. Só para dar uma ideia para os senhores, se tiver que operar um paciente que teve todas essas complicações abdominais previamente, a gente costuma ensinar o seguinte: a tesoura caminha em décimos de milímetros e a mão do cirurgião não pode fazer mais do que 3 miligramas de força, por isso que é tão delicado. Daremos início à coletiva de imprensa. Senhora Carolina Linhares, da Folha de São Paulo. A gente sabe que essa obstrução é uma consequência da facada, né? O senhor deve ter mais capacidade, né? Sim. A dúvida é, durante essa semana, os opositores falaram que o senhor usa a facada como um disco eleitoral. Como o senhor vê que a facada vai ser um tema da campanha? Olha, você está na frente, não vou falar dos dois aqui que são mais jovens, então, no primeira cirurgia não tiveram comigo. O Dr. Macedo teve 4 cirurgias comigo. Então, uma agressão ao Dr. Macedo, essa é a pergunta. É agressão aos médicos de Juiz de Fora, essa é a pergunta também. Querem politizar uma tentativa de homicídio? As imagens mostram em Juiz de Fora a faca entrando e tem um brilho dela, inclusive, quando sai. Falar que isso aí é uma faca fake, inclusive eu não entendo, apesar de ser formado em educação física, esqueci muita coisa, mas a faca passou a poucos milímetros da horta, da mesentéria. A facada cortou 2 vasos no mesentério dele, que exigiram retirada de um pedaço do intestino, que foi muito bem feito pelo pessoal de Juiz de Fora. A facada ficou a 1 centímetro da veia cava inferior, que é um dos grandes vasos do abdômen. Graças a Deus não pegou a veia cava. E os colegas de Juiz de Fora conseguiram colocá-lo em condições razoáveis. Aí nós ficamos a noite inteira na UTI, naquele 6 de setembro em que houve o acidente, nós fomos para lá. Estava também a doutora Ludmila ajudando e o pessoal da UTI de Juiz de Fora. Só de manhã cedo é que o presidente conseguiu acordar e recuperar a pressão, ou seja, ele ficou hipotenso a noite inteira. Dizer que isso não foi uma doença, não foi uma agressão, ou não foi uma tentativa de homicídio, é uma coisa
O pessoal tem dúvida, né, alguns, que seria uma armação da minha parte. Está bem claro aqui. A faca entrou. Na hora lá, alguns falam, não sangrou. Uma facada nessa região não sangra porque tudo vai para dentro, não, Tomás? Exatamente. Não, mas não que seja uma intenção, né? Você sabe que é real. Mas o senhor acha que tem algum efeito político na campanha? Não, de jeito nenhum. Não é que efeito político. Eu não queria estar aqui. Eu estava previsto na terça-feira retornar para Brasília. Vim para cá na madrugada de domingo. Tá? Quando eles botaram aqui a sonda Nova Graças, que em poucos minutos vazou aí 600 ml de suco aí gástrico. Tá? Agora, queria levar pesada a politização, que eu estou me vitimizando, é de brincadeira comigo. E outra coisa, né? O Tomasseu tem a sua honra, eu tenho a minha. Nós temos muito a zelar. Tá? Eu fui um candidato paupérrimo, pobre, miserável. Mas se eu quisesse se armar e armar em cima do Hospital Alberto Einstein, em cima do hospital lá de Juiz de Fora, pelo amor de Deus. Outra coisa, aproveitando o momento, 3 advogados imediatamente chegaram lá, um inclusive com um avião particular. Uma pessoa tentou entrar na Câmara usando o nome do Adélio como álibi. Poxa, o Adélio, as pessoas da pousada, 2 já morreram, está muito parecido com o Celso Daniel. Tá? Agora, o delegado que estava no caso, saiu do caso agora, está indo para o exterior, e o processo foi reaberto depois de praticamente 3 anos, né? E a gente espera que a Polícia Federal aprofunde mais. Por que até? Porque conseguimos agora adentrar no telefone dos advogados. Advogado que dá uma declaração como aquela, que falou que era pago por um órgão de imprensa. Ele mesmo diz aquilo. Tá? Eu acho que a própria imprensa tinha interesse em resolver esse assunto. Porque não foi da cabeça dele. Ele andava pelo Brasil, um cara desempregado há muito tempo. Andava pelo Brasil todo. Então, no meu entender, não está difícil desvendar esse caso. Agora, vai chegar em gente importante, com toda certeza. Não foi da cabeça dele que ele fez aquilo. E outra, não há dúvida da tentativa de homicídio. Eu queria estar jogando meu futebol, apesar da idade. Queria estar fazendo mais coisas, não faço. A última cirurgia aqui foi para botar uma tela de 20 por 25, que tem de vista aqui, que a minha parede abdominal perdeu a sua tonicidade. Estou com uma hernia aqui do lado. Problemas eu tenho. Agora, estou muito bem. Tanto é que durante esses dias todos de férias, aproveitando a Folha de São Paulo, porque sancionar um projeto da determinação da Folha não é fácil. Porque tem implicações jurídicas contra a minha pessoa. Se eu errar num veto ou numa sanção, eu estou em curso em crime de responsabilidade. Desoneramos 17 carreiras, né? 17 atividades. Construção civil, transporte, comunicação. Eu ajudei a salvar o emprego de vocês, prorrogando a desoneração da folha. Aprovamos também, que deu problema, a isenção de IPI para taxistas. Também isenção de IPI para pessoas com deficiência. Incluímos agora as pessoas com deficiências auditiva. Tá? Acompanhei o caso na Bahia. Dia 12 estive sobrevoando a Bahia. Acompanhei o caso agora. O que nós fizemos? Além de mandar 4 ministros para lá, sob o comando do ministro João Roma e também Rogério Marinho. Tá? Foi a Damares e foi também o Queiroga. Destinamos 200 milhões para obras emergenciais de reconstrução de vias, né? Em grande parte para a Bahia. Também destinamos em recursos extraordinários 700 milhões para o Ministério da Cidadania, do próprio João Roma. Negociamos também, conversamos com o Paulo Guedes, com a economia e também com a educação. Nós estamos anistiando aqui praticamente 92% da dívida que o pessoal do FIES tem, que estão mais de um ano inadimplentes, que não tem condições de pagar. Isentamos, zeramos o imposto de todo mundo. Então fizemos coisas fantásticas ao longo desses dias que dificilmente outro governo estaria fazendo. O presidente não tem férias. É maldoso quem fala é que eu estou de férias. Eu dou minhas fugidas de jet ski, dou lá uns cavalos de pau no carro, lá no Beto Carreiro. Tá? Agora recebi uma intimação aqui do Macedo, ia assaltar em fevereiro, o Macedo falou que não vai assaltar mais, queria assaltar dentro d'água. Objetivo: promover o nosso KC 390, tá? O livre, espontâneo e à vontade. Então, muita coisa nós fizemos. Estamos mexendo na Lei Rouanet. Quando eu entrei no governo, meus senhores,
O limite para museus, por exemplo, é 60 milhões de reais. O limite para artistas era 10 milhões por ano. Eu passei imediatamente para 1 milhão, conversando com o Mário Frias agora, devemos passar nos próximos dias para 500 mil o limite. Nós queremos a Lei Rouanet para atender aquele artista que está começando a carreira, e não para figurões ou figuronas, como a querida Ivete Sangalo. Ela está chateada, tá? Zé de Abreu está chateado, tá? Porque acabou aquela teta deles, gorda, né? De se pegar até 10 milhões por ano da Lei Rouanet e defender o presidente de plantão. Eu não quero que me defenda, eu quero que fale a verdade a meu respeito. Então fizemos muita coisa e continuamos trabalhando. Volta a minha normalidade, agora trabalho 100% e vamos em frente.